Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Todos os brasileiros aí em idade para votar nas eleições desse ano passaram boa parte de suas vidas acreditando que o nazismo e o fascismo eram regimes de extrema direita, que o Mandela foi um inocente preso político que apenas lutou pelo fim do apartheid, que o PSDB é um partido de direita e que no período de 1964 a 1985 tivemos uma tirânica ditadura militar também de direita, que torturava militantes que lutavam por democracia. Todos os brasileiros em idade de votar nas eleições desse ano aprenderam que o Che Guevara foi um herói que combateu os opressores capitalistas em favor dos mais pobres, que os conservadores são indivíduos retrógrados contrários à tecnologia e à globalização, que o peido de uma vaca pode abrir buracos na camada de ozônio e que o planeta está em um terrível processo de aquecimento global. Aprenderam também que o estabelecimento da República tirou o Brasil do atrasado regime imperial. Assim como aprenderam que vivemos em um Estado democrático de direito e que o governo do PT tirou milhões de brasileiros da miséria. 100% da produção acadêmica das áreas de humanas nos últimos 60 anos visa atender uma agenda progressista de esquerda. E isso se solidificou ainda mais após a reforma educacional do Fernando Henrique Cardoso. Enquanto este senhor privatizava algumas estatais para que acreditássemos no seu disfarce de liberal, ele consagrava o gramscista Paulo Freire com o título de patrono da educação. Daí em diante, meu amigo, absolutamente tudo que aprendemos na escola, sob o aval do MEC, é estrategicamente falso, deturpado e manipulado. Somos doutrinados com falácias do primeiro dia do prezinho ao último dia do ensino médio. E dependendo aí da área que escolhermos para o curso superior, essa dinâmica de distorções se intensificará para que assim nos tornemos os próximos promotores dessas mesmas mentiras. Além disso, o brasileiro médio, desmotivado aí a buscar informações que contraponham o que o establishment legitima como verdadeiro, elege a grande mídia como sua fonte principal de informação. O problema é que os jovens aí que no período militar se apaixonaram pelos ideais marxistas, aqueles jovens que foram influenciados pelo relativismo disseminado pela escola de Frankfurt, e todos aqueles comunistas terroristas que queriam instaurar uma ditadura vermelha aqui e que por causa disso foram presos pelos militares, todos eles depois se tornaram os redatores dos jornais, os manda-chuvas da mídia, os empresários de comunicação, os roteiristas da televisão e acabaram influenciando aí os seus sucessores que ocupam esses cargos hoje em dia. E o controle da mídia, ocupado aí por essa classe ideologicamente homogênea, leva inevitavelmente a opinião popular a viver em um mundo falso. Só que mesmo assim, toda essa estratégia de engenharia social funcionou de fato apenas em uma pequena parcela dos brasileiros, que tenta inclusive compensar aí sua insuficiência no grito, pois a maioria esmagadora dos cidadãos do nosso país, mesmo tendo aprendido que o PSDB é de direita, que o Mandela era bonzinho, e mesmo vendo que o galã da novela das 8 é um capacho do politicamente correto, eles continuam desaprovando todas as pautas da agenda progressista, que tentam aí nos enfiar goela abaixo. Eles desaprovam a liberação das drogas e a descriminalização do aborto, desaprovam o papel dos direitos humanos que defendem os bandidos e atam as mãos da polícia. Desaprovam o Estatuto do Desarmamento, que deixou aí o cidadão de bem impossibilitado de se defender.
desaprovam as exigências das histriônicas militâncias feministas, gaysistas, pró-maconha ou sei lá mais qual. Mas, segundo a mídia de massa, esses brasileiros são considerados as exceções. Pessoas aí indignas de serem ouvidas. E qualquer político, jornalista ou intelectual que fale com eles já recebe de cara o carimbo de extremista, de fundamentalista religioso ou fascista. Um fator primordial aí que temos que considerar é que a visão que o público tem da realidade do mundo depende do que lhe chega pela mídia. E no Brasil, o que se transmite nos jornais, o que se mostra nas novelas e o que reverbera aí das bocas dos detentores dos microfones nunca esteve tão distante da realidade da vida popular. Tudo que o povo defende, a classe falante da mídia odeia. Tudo que o povo preserva, eles desprezam. Tudo que o povo respeita é motivo de chacota para eles. Isso aí quando não é considerado crime apenas por não se enquadrar aos padrões do politicamente correto. No cenário político, a lógica é a mesma. A maioria dos que ocupam seus cargos em Brasília emergiram do pensamento revolucionário socialista e professam defender os interesses sociais do povo, mas ao mesmo tempo desprezam sua religião, a sua moral e suas tradições familiares. Eles usam justamente os projetos sociais como chamariz para depois imputar valores que não são os dos brasileiros. Por exemplo, o governo concede as migalhas do Bolsa Família e, em troca, os beneficiados devem manter no poder uma classe política que fomenta tudo que eles reprovam. Desde a inauguração dessa república, vivemos em um país que o governo atende apenas um minoritário grupo de interesse, enquanto faz de tudo para ludibriar todo o restante da população. Em face disso, eu não consigo entender como ainda tem gente perplexa com o fato do Bolsonaro estar em primeiro lugar disparado em todas as pesquisas sérias que foram feitas nos últimos meses. Bom, eu não considero o Bolsonaro um mito ou um salvador da pátria, longe disso. Não acredito que algum político faça milagres ou que vá salvar o Brasil. Sou completamente contra esse fanatismo em cima da figura do Bolsonaro, que mais aí se assemelha àqueles neuróticos militantes da esquerda. E também não concordo com a ideia de transformá-lo em um popstar. Político tem que ter eleitores e não fãs. Todos que são inscritos aqui no canal sabem que eu sempre apontei os defeitos do Bolsonaro, até porque temos que ter consciência deles. E também sabem que só passei a apoiá-lo quando ele se desvencilhou da imagem de estatista, típica aí dos militares de 64, e abraçou a ideia do liberalismo econômico, que ficou mais do que evidente com a escolha do seu possível ministro da Fazenda, o Paulo Guedes. Apesar dos pesares, colocando aí tudo na balança, tenho convicção de que, mesmo não sendo perfeitamente preparado, mesmo não tendo aí um posicionamento verdadeiramente conservador, que podíamos enxergar aí no ex-presidente americano Ronald Reagan, ou no ex-governador do extinto estado da Guanabara, o Carlos Lacerda, Bolsonaro é a melhor opção que temos hoje. Analisando aí friamente o perfil de cada possível candidato, e eu ainda farei um vídeo aí nesse sentido, é fato que não sobra nenhum, senão ele, que indique uma quebra desse atual establishment. Óbvio, né? Que não podemos aí ser incautos a ponto de acreditar que não terão acordos. Sozinho, o Bolsonaro não terá governabilidade. Em política não existe um indivíduo que solitário lutará contra tudo e todos. Este é um devaneio que não se sustenta na realidade das coisas. Só que votar no Bolsonaro aponta para uma necessidade urgente de rompimento com a hegemonia ideológica a qual estamos imersos por tanto tempo.
aponta para o fim da leniência do Estado para com a criminalidade e aponta para o anseio de nós brasileiros vislumbrar um ambiente de livre mercado com menos burocracia e tributação. Em um país onde deputados se intrometem até na educação dos nossos filhos, em um país onde a violência urbana espalha pelo chão mais de 50 mil corpos todos os anos, em um país em que mais de 60% das empresas que são abertas a duras custas fecham antes de completarem 3 anos de existência, em um país assim, eu pergunto para você, quem seria aí dos atuais presidenciáveis com reais chances de se eleger a opção que representa uma verdadeira mudança? O Alckmin, com toda a sua conivência com a decadência moral e cultural que estamos vivendo? O Alckmin, com toda a sua leniência aos interesses dos marxistas da velha guarda tucana? O Ciro Gomes, que não passa de um Lula que fez faculdade? Ou os empresários supostamente liberais que durante o governo petista nadaram de braçada em um Estado hipertrofiado, corrupto e populista e que agora, sobre o verniz dos marqueteiros, se apresentam como uma possível renovação? É por isso que eu desconfio de todo aquele que se diz de direita, mas ataca constantemente o Bolsonaro. Para mim, ou é um canhoto infiltrado querendo matar a direita no seu nascedouro, ou é um alienado que teve seu cérebro completamente carcomido pelo atual establishment, sem a menor chance de reversão. E por hoje é só isso mesmo. Curte, se inscreve, compartilha, clica no sininho para ser notificado quando eu fizer vídeo novo. E se você desejar também ser um apoiador do canal, e que você pode apoiar aí com qualquer valor, para que assim eu possa dedicar mais tempo na produção de conteúdo, vou deixar o link do Apoia-se aqui na descrição. Valeu!